Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes e Marina Silva defenderam a união de forças pela democracia. Em live conduzida pela jornalista Miriam Leitão, o ex-presidente disse que a luta atual não é só política, é social e econômica e completou: não podemos nos calar. A ex-ministra Marina Silva afirmou que a suposta tentativa do governo de esconder dados sobre mortes da Covid-19 no Brasil é crime de responsabilidade. Já o ex-ministro Ciro Gomes avaliou que o país vive uma escalada do autoritarismo e chamou de traidor quem não defender a democracia nesse momento. Nessa live, Ciro Gomes tentou ser mais contido. Às vezes até funciona. Em uma outra live, no entanto, dessa vez a Carta Capital, foi o mesmo Ciro de sempre. E nós temos aqui. A propaganda do lulopetismo corrompido não reconhece o real, o prático. Eu, Ciro Gomes, apoiei todos nas eleições de 2018. Todos eles votando no poste do Lula e todos eles tendo replicado, menos o Camilo, a mentira que o Lula pregou na sociedade brasileira, que seria candidato sabendo que não seria. Isso é muito grave, isso revela um desrespeito absoluto às pessoas e a inteligência de que a base da ignorância é útil de ser manipulada pelos sentimentos mais primários e nobres, que é a gratidão. Meu irmão petista, raciocine comigo. No Sudeste, não você, eu estou falando o irmão petista que está nos assistindo, no Sudeste brasileiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Bolsonaro tirou 70%. O Lula ganhou as eleições nesses lugares todos a vida inteira. E agora nós vamos chamar o nosso povo de fascista? Será que não há um mínimo de humildade de entender que quem produziu esse fenômeno foi esse encontro terrível da pior crise econômica produzida pelo PT, por falta de projeto, de compreensão, por excessiva conciliação com o lado bandido da elite brasileira que está no rentismo, no financismo? Olha o que eu já recebi de esculhambação por causa disso. Ninguém me respeita no lulopetismo fanático. Eu quero, francamente, que eles vão a... Tá então, Augusto, mesmo o Ciro que posa de democrata junto com a FHC, com a Marina, aí na forma original dele, Augusto. E que acha que nenhum presidente da República, sobretudo, pode falar palavrão, né? O Ciro Gomes, ele é o autor da definição de Fortaleza, né? Cidade que ele tinha, da qual ele tinha sido prefeito. Ele disse que Fortaleza era um puteiro a céu aberto. Ele declarou também que o papel da mulher do candidato é dormir com o candidato. Ele trata a pau e esculhamba todo mundo e usa palavrão, babu, assim que dá na cabeça, né? Toma umas e outras aí, fica valente. É o coronel moderno, digamos assim. Então, esse é o Ciro. Por isso que eu digo que sempre o Ciro será derrotado por Ciro Gomes. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Numa campanha eleitoral, deixa que ele fale. Ele cuida de derrotar o Ciro. Diga aí, Fiuza. Não, é o democrata de retroescavadeira, né? O que causa espanto, isso a gente já sabe o que ele é. Ele é Ciro Gomes Futebol Clube, ele fica cultivando ali aquele espaço que ele tem há muito tempo e tal. O que eu acho curioso é ele ser palatável aí entre uma certa elite, entre uma certa intelectualidade, tratado sempre como um progressista, né? Um progressista de centro-esquerda. O Ciro já foi tudo, né? Aliás, o Ciro teve até um papel importante no Plano Real como ministro. Ali ele segurou, foi um período duro ali de reformas, a equipe do Plano Real gostava dele. Ele segurava bem o tranco ali. Mas ele se perdeu, ele quer ser presidente ou quer viver de ser presidenciável. Então, acho que não é um fenômeno já conhecido. Eu só falaria rapidamente, Vitor, sobre o Fernando Henrique, aí é um personagem um pouco mais complexo e um pouco mais relevante também para o debate e para a cena política, né? Eu acho triste ver o Fernando Henrique Cardoso, que já fez um papel importantíssimo no Brasil, virando um conspirador, né? O Fernando Henrique virou um golpista, fala-se tanto de golpistas, né, caricaturais. O Fernando Henrique virou um.
Os últimos grandes momentos do Fernando Henrique, né, grandes no sentido negativo, né, na história brasileira, foi pedindo a renúncia de um presidente do anterior, em plena conspiração do Joesley Batista, que eu já citei aqui, uma conspiração fajuta feita em cima das pernas pelo Rodrigo Janot, homologada no regime fast food pelo STF, dando fuga a esses caras para Nova York. E o Fernando Henrique foi lá pedir a renúncia do presidente, quando o país estava numa agenda reformista que é herdeira da agenda dele, né, que chamavam de neoliberal. O Fernando Henrique sabe muito bem o que é estar no lugar que qualquer um que queira construir no Brasil acaba ficando alvo das caçandras. Eu sempre cito essa expressão, mas ela é do Fernando Henrique. Ele que citava isso na época lá do neoliberalismo, que ele fez muito bem ao Brasil, ele falava, as caçandras, os derrotistas, né, essas aves de mau agouro, eu não sei o que lá. Ele virou esse papel agora. Aí virou o governo, ele passou a convidar o Sérgio Moro todo dia para ir embora do governo, o Sérgio Moro acabou topando, não sei se foi o Fernando Henrique que convenceu, e agora está, além dessas conversas todas de dinamitar governo, né, que ele não sai disso, ele está dizendo que o Paulo Guedes tem que renunciar, né? Não foi nessa mesma conversa, não, foi numa conversa seguinte, se eu não me engano. O Fernando Henrique estava dando uma entrevista sozinho. Ele dizendo que o Paulo Guedes, que é o proponente, o agente da reforma da Previdência, das reformas liberais, o Fernando Henrique dizendo que o Paulo Guedes não serve, não. Homem respeitado no mundo inteiro, toda a comunidade econômico-financeira do mundo respeita o Paulo Guedes, um homem que tem uma visão dinâmica da sociedade, muito além de economista, trouxe uma agenda liberal, virtuosa, que ninguém há de negar, mas no meio da pandemia o Fernando Henrique achou que dava. Eu acho que já dá para dizer que o Paulo Guedes é uma porcaria. E disse isso numa entrevista. Paulo Guedes não é bom, não é preparado, não entende de Brasília, não entende da Câmara, não sei o quê. E se eu fosse ele, pedir o boné. Ele cai sempre nesse ponto. Né? Nos últimos anos ele cai sempre nisso. Ele está sempre conspirando, sempre pedindo para quem está tentando construir sair do governo para botar quem, né? A gente não quer... Será que é o Lula de novo? Porque ele andou junto com o Lula, né? Não dá para entender o FHC. Você, Zé Maria? Pois é, Vitor, olha, eu tenho que concordar pelo menos em parte com o ex-ministro Ciro Gomes. Eu não tenho como não concordar do que quando ele fala do PT. Esta mentira pregada e que eu falava, que Augusto se lembra muito bem que eu dizia, Lula não será candidato, mas não sei o que, eu repetia, Lula não será candidato, não poderia ser. Uma grande mentira. Ele pregou contra a ignorância de certas pessoas e acabou dando certo, porque o PT indo para o segundo turno, para mim, foi dar certo sim, porque sabia que não tinha a menor chance. Tanto é assim que havia a promessa de apoiar Ciro Gomes, daí esse poço até aqui de mágoa. E ele não apoiou o Ciro Gomes porque, se alguém tem que ir para o segundo turno, que vamos nós. É assim que pensa o Lula, é assim que pensa o PT. Fernando Henrique veio com o discurso de que ex-presidente da República tem que se colocar numa posição assim acima do plano real. Não é verdade, os ex-presidentes da República são todos políticos atuantes. Né? Você vê que o Sarney foi eleito senador muito tempo depois, foi presidente do Senado, todos continuam. Fernando Henrique está fazendo política sim. Agora, ele disse que ele passou, o Lula passou, e já assisti 2 discursos dele em convenções do PSDB, em que ele dizia para o próprio PSDB, isso antes da campanha eleitoral. Ele dizia, senhores, prestem atenção, nós estamos ficando de lado, nosso discurso envelheceu, e todo mundo aplaudia, mas ninguém mudou. Fernando Henrique tinha razão. O PSDB ficou de lado porque o discurso envelheceu, como envelheceram outros e outros discursos, e foi a produção do governo Jair Bolsonaro, não foi o PT, mas toda esta situação. Sobre o Sérgio Moro, eu queria dizer o seguinte, política tem algumas regras não escritas, mas seguidas. Uma delas é a coerência é fundamental. Meu pai, seu Balim, vereador em Medina, já dizia, o pior lugar para um político é onde o eleitor não sabe onde ele está. E eu diria que Sérgio Moro está impedido moralmente de tecer comentários sobre o governo Bolsonaro. Se ele elogiar, ele está suspeito.
Ele era integrante do governo, participou da elaboração do Ministério da Justiça. Se ele falar mal, ressentido. Então, ele é obrigado a não comentar o governo do presidente Jair Bolsonaro por ser impedido moralmente de comentar, ou de um lado ou de outro.